Oi, gente! Estamos aqui ao ar com mais um programa podcast de Frente com Elas, aqui diretamente da TVO. E hoje com a gente o Roberto José Dyer, né? Dyer, servidor público, vai falar um pouquinho da experiência dele como delegado e como coordenador da Faculdade de Direito de Paulínia. Isso aí, doutor, fala para a gente um pouquinho do seu currículo, que é extenso, gente. Imagina. Primeiramente, agradecer o convite, é um grande prazer que eu estou aqui para falar com vocês. Eu sou, como você falou, funcionário público há 45, 46 anos. Desses 31 como delegado de polícia, né? Eu aposentei em 2021. Eu atualmente sou secretário de segurança de Artur Nogueira, do município de Artur Nogueira. Então, eu sou bacharel em Direito e me formei em 86, né, na PUC. Fiz mestrado, fiz especialização em sistema judicial e atualmente sou professor e coordenador do curso de Direito também do Centro Universitário de Paulínia, IFACP. Basicamente é isso aí. Que legal, hein? É um longo currículo, né? Já aproveitando, então, essa situação, doutor, nós como mulheres, né, não tem como não mexer um pouco com a gente está vendo um aumento de casos muito grande com relação à violência contra a mulher, as tentativas de feminicídio e o próprio feminicídio. O que o doutor pode nos falar sobre isso? Como o doutor enxerga isso, até pela sua experiência, né, de 31 anos como delegado? Na verdade, a gente vive numa sociedade patriarcal ainda, né? Onde o homem seria o cabeça do casal. A gente teve até esse caso aí do tenente-coronel da Polícia Militar, que a gente viu a troca de mensagens que ele teve com a falecida esposa dele, para a gente verificar. E aquilo que ele pensa, infelizmente, muitos homens ainda pensam nisso, né? Eles têm, então, essa tendência de que eles, por serem homens, eles têm esse poder sobre as mulheres e eles criam uma situação mesmo de dependência emocional da mulher em relação a ele, que eu acho que é o pior tipo de dependência que tem. Pior ainda do que a dependência econômica é a dependência emocional, que o homem ele manipula a mulher dessa forma. Infelizmente, a gente pode fazer o tanto de leis que forem. A gente não vai ter uma mudança se a gente não tiver uma mudança na sociedade, uma mudança cultural. A gente estabelecer tanto para o homem, que ele tem que estar num patamar igual ao da mulher, e a mulher também se colocar num patamar igual ao do homem. A gente vê isso, a gente vê uma evolução. Só do fato de a gente estar discutindo aqui já é um grande avanço, que era uma coisa que a gente não tinha há algum tempo atrás, né? Então, eu acho que a solução, infelizmente, não é alteração de lei, não é mudança de lei, não é colocar penas mais altas. A gente tem que fazer uma mudança estrutural, uma mudança cultural na sociedade para tentar levar tanto para o homem, porque, veja só, eu sempre falo isso aí, não tem nenhum homem nesse mundo, não tem, isso eu garanto para você, pelo menos da minha faixa etária até uns 40, 30, que não tenha praticado nenhum tipo de violência contra a mulher. E a gente não faz isso porque a gente quer, a gente faz às vezes até de forma involuntária, por desconhecer as formas de violência, como que isso pode dar. Então, a gente se conscientizando, a partir do momento que eu me conscientizei dos tipos de violência que a mulher pode sofrer do homem, aí você passa a se policiar mais. E isso tem que ser difundido, isso tem que passar para todos os homens, os tipos de violência, o que isso causa, o que decorre disso, o que a mulher passa, porque a gente não consegue entender, porque a gente não consegue estar no corpo da mulher, na pele da mulher e entender tudo que ela passa, né? É natural, né? Exatamente. Para o homem. Isso, é o que eu falo, o menino vê a avó apanhar do vô, depois vê a mãe apanhar do pai. Para ele é uma coisa normal. Então alguém tem que chegar e quebrar esse ciclo. Falar, isso não é normal. Você não pode fazer uma violência moral contra a sua namorada, contra a sua esposa, contra a sua mãe, contra a irmã, né? Porque é muito comum. Até, inclusive, a gente repetição dos ciclos, né? Exatamente. E isso aí tem que quebrar. Uma hora tem que quebrar. E eu acho que isso aí passa necessariamente, não é só por mudança de leis. Claro que tem que ter também, né? Porque a lei, o direito é dinâmico, ele tem que acompanhar a sociedade, mas tem que principalmente atuar nas escolas, explicar para os alunos agora, então, porque não é uma coisa que vai mudar de um ano para outro. Infelizmente, a gente não tem essa perspectiva de que ano que vem nós teremos um número de feminicídio menor.
Isso tem que ser um trabalho a médio e longo prazo. Mas tem que começar, alguém tem que começar. Eu acho que a hora é agora, que a sociedade está meio mobilizada nesse sentido. Professor, você como servidor há 45 anos, e desses 45 anos, 31 como delegado de polícia, né? E hoje o debate grande hoje nesse campo jurídico é a questão da violência contra a mulher. Nesses 31 anos como delegado, é claro que a demanda acho que não chegava tanto para você na época como chega nos tempos atuais, como o professor coloca, não era discutido, era normalizado, né? E como que você vê esse crescimento e essa questão até do currículo dentro da faculdade, né? Hoje você como coordenador lá, a questão do currículo também teve que ser alterado, acredito eu, por conta dessas questões que estão sendo divulgadas hoje. Como que foi esse processo todo? Você foi muito feliz na sua colocação. Veja, quando eu entrei para delegado de polícia em 1990, nós tínhamos pouquíssimos casos de agressão do homem contra a mulher. Mas não é que não haviam. As mulheres não levavam o conhecimento das autoridades para que elas pudessem tomar, porque era uma coisa normalizada. Tanto é que você via, se um homem batesse numa mulher, o máximo da pena que ele poderia ter era de 1 ano. E ninguém era condenado por causa disso. A gente sabe como é que era, né? Então, olha só, até no começo dos anos 90, quando eu vim para Cosmópolis, o que a gente fazia? A gente nem registrava o boletim de ocorrência. A gente fazia um boletim à mão, eu chamava as partes, porque eu tinha certeza que 1 semana depois que eu achasse, que eu chamasse as partes, eles iam estar já não acertados, né? Mas a mulher já não ia querer mais tocar para frente, porque o que eu vou fazer? Porque se ele for preso, eu não tenho como sobreviver, aquele tipo de coisa que, como eu falei, o homem acaba criando na mulher para ela se achar dependente dele. E hoje, com essa conscientização da mulher de que ela tem que levar isso ao conhecimento, com o aumento das penas, né? Hoje já não é 1 ano mais, hoje, se for uma violência doméstica, a pena é maior. Então, isso tudo acabou levando a mulher ela comunicar mais, a informar mais as agressões que ela sofre de todos os tipos. E isso é muito interessante, porque daí a gente tem como ver efetivamente o que está acontecendo. Porque quando a gente tem essa chamada cifra negra, é isso que a gente chama de cifra negra, quando tem o crime não é comunicado, né? Então, quando para de ter essa cifra negra, a gente começa a ter uma real noção de efetivamente o quanto que está tão grave a violência contra a mulher. Não, é isso mesmo, porque nós tivemos, né, um aumento muito significativo, até foi para as redes aí de comunicação, que houve um aumento muito grande em relação ao feminicídio, às denúncias, exatamente por isso, porque hoje a mulher, ela com essa informação e sendo muito divulgado, elas hoje procuram o fonte de denúncia, e isso aumenta o quê? Aumenta o gráfico, né? Exatamente. Não é que o que a gente tem não é que aumentaram os casos, mas aumentaram as informações e as comunicações. Sim. Obviamente, também como a população aumenta, isso vai aumentar também o número de crimes, né? Mas o que a gente tem hoje é uma informação muito maior do que realmente ocorre, coisas que a gente não tinha antigamente, porque a mulher falava, não vai dar nada, eu não vou. E, de fato, não dava nada mesmo, ela não estava errada, né? Por que eu vou lá me expor, me indispor contra o meu marido, porque depois não vai dar nada, eu vou ter que morar na mesma casa que ele, né? E não tinha rede de apoio, né? Porque a mulher, quando Nenhuma. separava, ela era a errada, ela não tinha, né? Como que ia viver, enfrentar a sociedade, porque a sociedade julga, ainda até hoje julga, né? Julga. Porque a gente tem mais casos de separação do que a gente tinha no passado, porque a mulher aguentava e não separava. Hoje a tolerância da mulher já não é mais assim, por causa da informação que ela tem, né? E uma coisa muito importante que você falou, né? Você vê, a mulher ela é vítima de violência na casa dela, ela apanha, aí as pessoas perguntando, mas por que casou? Por que não largou? Quer dizer, a mulher ela se torna vítima e, ao mesmo tempo, ela se torna responsável pela situação que ela está, o que é um absurdo, né? Exato. E o doutor acha, porque aqui a gente tem até falado, né, que falar com a mulher sobre violência contra a mulher, ela já sabe, ela sabe tudo. E o homem, ele tem ciência de tudo que ele faz, porque o doutor começou aqui com uma fala que eu achei muito legal. O homem na idade do doutor,
provavelmente ele já cometeu algum tipo de violência contra a mulher. O doutor acha que os homens hoje sabem todos os tipos de violência? Eles têm ciência disso? Não, continuam não sabendo. Tanto que eu acho muito importante, quando se tem essa rede de apoio que a gente fala, e a gente tem algumas cidades que já começaram isso, também se tem um programa de conscientização do homem agressor. Sim. Porque às vezes ele é agressor, como eu falei, sem saber. Aí, a partir do momento que você tem consciência de que você é agressor em qualquer das formas de violência contra a mulher, aí sim, aí você pode ser efetivamente responsabilizado. Mas, enquanto isso, eu sei que a ignorância não excusa ninguém da responsabilidade. Mas a gente, às vezes, desconhece que aquilo que a gente falou para a mulher, às vezes, sem querer praticar a violência, acaba sendo uma violência, né? A gente viu esses dias aí o Neymar dando uma entrevista. Eu tenho certeza que ele não quis em momento nenhum ofender a mulher, mas acabou ofendendo. Por quê? Talvez ele não tivesse a consciência daquilo que ele estivesse falando, era uma coisa agressiva para a mulher. Agora, a partir do momento que ele sabe, eu tenho certeza que até ele é bem assessorado, né? Do ponto de vista de comunicação, ele nunca mais vai falar isso. Porque os caras vão falar, não fala mais isso, porque isso que você falou. E é uma coisa... até vi alguns comentários, o cara falou assim, mas as mulheres, elas têm que saber que quando a gente fala isso. Tudo bem, gente, a gente fala, mas é uma coisa que tem que mudar. Não é aquela síndrome de Gabriela, né? É assim, vai ser sempre assim? Não, tem que quebrar o ciclo. A gente tem que quebrar esse ciclo de violência. Senão a gente continua permanentemente nessa situação. Exatamente. E lá na faculdade, o senhor saiu do chão da delegacia, 31 anos vivendo dentro dessa ponta, né, recebendo essas denúncias, e hoje como um professor e orientador, né, o coordenador do curso de Direito, recebendo essa juventude aí. E como que é essa juventude em relação a isso? O que você sente nessa mudança desse comportamento do jovem que procura o curso de Direito? Olha, eu vejo até com otimismo, né? A gente é óbvio que a violência contra a mulher, eu dou aula de direito penal, então eu tenho que tratar diretamente sobre isso, né? Mas a gente sabe que o problema da violência contra a mulher é multidisciplinar. Então, por exemplo, a professora de psicologia trabalha isso, a professora de sociologia trabalha isso, direito civil trabalha isso. Então, a gente trabalha isso em várias frentes, em várias áreas. E isso é muito importante, porque a gente percebe a receptividade desse público mais jovem, esse pessoal que está na faculdade, que a maioria é tudo na faixa dos 18 a 20 anos, ele já tem um pouco mais de consciência, por exemplo, que na minha época tinha, porque eles têm mais informação. Sim. Nossa, muito bom. E como que tá para segurar essa turma? Porque eu falo assim, a juventude mudou, né? A escola teve que mudar, a universidade teve que mudar, o mundo mudou, a tecnologia está aí, o ensino à distância está aí. E como que está essa turminha aí em relação ao campo universitário? Porque tudo muda, né? A educação mudou. E como segurar essa turminha? Olha, principalmente após a pandemia, foi uma coisa que nós professores, a gente conversa, a gente percebeu a diferença que se tinha antes da pandemia e o pós-pandemia. A gente percebe que tem gente bastante interessada e tem gente que ainda não... O curso de Direito a gente brinca, né? O curso de Direito é o curso que quem não sabe o que quer fazer vai fazer Direito para ver se gosta, né? Eu acho que Direito tinha que ter em todos os cursos, a gente tinha que ter pelo menos noção de cidadania, até para tratar de assuntos mais delicados, como, por exemplo, violência contra a mulher, para tratar do bullying, para tratar do preconceito, né? Em todas as suas formas, né? Tem agora a lei da misoginia aí, que é muito boa, eu achei... sensacional, que venha mesmo, até para que a gente possa ter mais conscientização da forma de violência, mas tem ainda bastante gente desinteressada. Essa geração Z que a gente fala, né, tem muita gente perdida ainda, mas eles vão se achar. Pelo menos eles têm a cabeça mais aberta, é uma coisa melhor. Sim, sobre essa lei da misoginia, né, que é super atual, explica um pouquinho para o nosso público como funciona essa lei, doutor. Qualquer tipo de preconceito contra a mulher vai ser tratado como se fosse na lei do racismo, que na verdade a gente fala lei do racismo, mas é uma lei de preconceito, né? Então, ela vai ter o mesmo tratamento do preconceito, do crime de preconceito. Vai ser inafiançável também, vai ser imprescritível. Então, vai aumentar as penas, como eu disse, isso só não adianta, mas é um início, é alguma coisa que tem que ser feita. E também vai trazer, por exemplo, alguns crimes vão ser
mais graves se praticados contra a mulher por conta da sua condição de mulher, como se tem na lesão corporal, como se tem no homicídio, né, que agora é um tipo penal, é um crime autônomo, né? Não tem mais... O feminicídio era uma qualificadora do homicídio. Hoje não, hoje é um crime à parte, né? Ameaça contra a mulher, por exemplo, por conta da sua condição de mulher. Então, é uma lei que vem... É que, às vezes, os caras ficam... mas por que vai fazer isso? Gente, quem não deve, não teme, né? Se você tem consciência do que é a violência contra a mulher, se você está preocupado em não praticar, você não tem que ficar preocupado. Porque a lei é que nem radar. Todo mundo vai pôr radar para ganhar dinheiro. Não, não vai. Se você andar dentro da velocidade, você não vai tomar multa, o município não vai arrecadar dinheiro. Sim. Isso é a mesma coisa. Você está preocupado com a lei, por quê? Você pratica a violência contra a mulher? Não, não pratica. Então você não tem que estar preocupado, né? Então vamos dizer que é um plus a mais do que a gente já tem em termos de legislação, porque agora a gente vai punir aquela pessoa que pratica o preconceito contra a mulher pelo fato dela ser mulher. E a gente sabe que tem muito, né? Inclusive as brincadeirinhas, né? E, inclusive as brincadeirinhas, que, como eu falo, na minha idade, o pessoal da minha idade, a gente faz brincadeiras que hoje a gente vê que são toscas. Mas culturalmente a gente vem fazendo isso há 50 anos. É difícil você mudar a cabeça de um cara que tem 60, 65, 70 anos. Mas você tem que mudar. E uma forma de mudar é penalizando, é criminalizando a conduta. E o professor tocou num assunto que eu gostaria de explanar um pouquinho, a questão do bullying, né? Porque acaba sendo um bullying também contra a mulher. E isso acontece dentro das escolas. Eu sou professora há 28 anos. E como o bullying dói na alma, né? Eu estava assistindo esses dias uma reportagem na televisão. Foi feito um trabalho nas escolas de se colocar no lugar do outro. Trouxe a criança que sofria de bullying, a criança sofrendo lá dentro, no interior dela, e levantando o pessoal para sentir a dor que ela sentia. Para que quem fizesse aquilo levantasse e pedisse perdão, né? Então, a importância, num mundo que a gente está vivendo de tanta intolerância, o mundo, eu falo que está muito intolerável. Você tem que tomar cuidado, né, com o que você fala. As pessoas levam para o outro lado. Então, está muito complicado. E, nas escolas, né, a importância dessa questão... Eu não sei como que é lá na universidade. Eu acho que nessa idade já não tem tanto, né? É menos. Não tem tanto, mas é mais na primeira infância. E ali no próprio curso de Direito, as regras são mais claras, né? Sim. Eles já entendem bem isso. Eu sei porque minha filha é acadêmica também, faz Direito, e ela tem isso muito sério. Até umas coisas que a gente brinca, ela fala, mãe, isso não pode, não é? E ela fala isso tanto para mim quanto para a Fernanda. Sim. A gente ouve isso muito dela. Então, acho que vocês trabalham isso. Então, e a gente fala isso, você vê, mesmo quando vocês falam sem maldade, né? Mas é aquele negócio, é uma questão de conscientização, porque a gente está acostumado a falar isso, a fazer expressões como João sem braço, já na faculdade dificilmente você vai ouvir, até mesmo criado mudo, que são coisas que fazem parte da nossa vida, do dia a dia, há muito tempo. Criado mudo não pode falar. Por conta dos escravos. Dos escravos. E também por conta das pessoas que têm deficiência de falar. Então, porque os escravos, na época, eram criados, eram serviçais, e eles não podiam falar, tinham que ser mudos. Eles eram criados mudos, por isso que você é criado mudo, porque ele fica ali quietinho e não fala nada. Sim. Gente, eu nunca pensei nisso. Mas você está vendo? Olha, até eu pratico. Mas é uma questão de informação, a partir do mês. Porque a gente fala de uma forma espontânea. Você não pensa que você está falando. Porque você ouviu tanto isso na sua vida. A pessoa está de chico. Quantas vezes você ouviu isso na sua vida? E você repete, né? Quando a pessoa está mal-humorada. E isso é ofensivo. As pessoas não têm essa consciência. Então a gente tem que... vai se conscientizando e, a partir daí, a gente vai se aprumando. A vida é assim, né? A gente tem que se desenvolver, né? Na verdade, a gente está vivendo um eterno aprendizado, né? Isso, e eu acho exatamente. Que vale muito a pena a gente prestar bastante atenção, porque até, olha ali, criado mudo eu nunca imaginei, gente. Eu mesmo tenho criado mudo em casa, então não tenho mais. Como é que chama agora? Sei lá, põe. Mesinha de canto. Mesinha de canto. É isso, tá bom, então agora aposentei o criado mudo. Uma cabeceirinha, sei lá. Qualquer nome, menos criado mudo. Gente, olha como a gente tem que estar no eterno aprendizado mesmo, né? A gente tem que aprender. E assim, doutor, agora, como coordenador do curso de Direito, o que o doutor fala para uma pessoa que vai ingressar no curso de Direito, vai prestar vestibular agora no meio do ano? O que o doutor pode falar para essa pessoa? Olha, tem perfil ou não tem perfil, sabe?
Eu acabei de falar, né? Quem não sabe o que faz vai fazer direito, eu estou jogando contra, parece, mas não é, não. O curso de direito é um curso que requer, primeiro, muita leitura, né? Se a pessoa não gostar de ler, eu sempre brinco, gente, se vocês não gostam de ler, faz outro curso, faz educação física, é uma coisa mais prática, né? Apesar que vai ler também, não tem como. Mas o direito você tem que aprender a gostar de ler. Porque se você não lê, você tem que aprender a gostar de ler, porque é uma necessidade. Você tem que estar sempre atualizado, então você tem que estar... saber que você vai se formar e, me formei, agora estou bem. Não, não está. Você vai todo dia ter que entrar... Hoje está mais fácil, né? No meu tempo eu tinha que ir na biblioteca. Hoje você bate no Google, aparece. É isso mesmo. Tem inteligência artificial, tem que tomar cuidado, porque a inteligência artificial fala muita bobagem também. Sim. Mas hoje está muito mais fácil. Então você tem que estar todo dia atualizado, porque as leis mudam, você tem que saber o que é a lei, né? Então, eu acho que é basicamente isso. E outra... Você tem que estar consciente de que você vai trabalhar pela justiça. Então, mesmo que você não goste de uma determinada situação, de uma determinada pessoa, você tem que estar ali para defendê-la, independentemente das suas convicções. Aliás, é muito difícil, né, você falar contra as suas convicções para defender alguém. Mas isso é necessário. O profissional de direito tem que saber que uma hora ele vai ter que fazer isso. Até porque quando ele se forma, ele fica, né, durante um tempo fazendo justiça gratuita, né? Exatamente. É o ideal que se faça, que ele faça justiça gratuita. Doutor, dentro desse campo do direito, qual que é os maiores desafios hoje para que se faça direito? Para que as coisas sejam, de fato, que elas aconteçam? Porque a gente está cheio de leis aí, né? É lei para cá, lei para lá... É direito para cá, direito para lá, mas, de fato, isso na prática. A gente recebe assim, bastante comentários das mulheres ainda hoje, que elas falam da medida protetiva, mas que a medida protetiva não é funcional. Como que funciona isso na prática? Na verdade, vamos focar mais no problema da violência contra a mulher para a gente ser mais específico e ser mais claro. É como eu falei, a lei, por si só, ela não resolve. Ela... sobretudo aqui no Brasil, que a gente não tem muito recurso disponível para a justiça. Vamos dizer, os juízes ganham muito bem, os promotores ganham muito bem, mas para a justiça, efetivamente, a gente não tem muito recurso. Então, não adianta você fazer uma lei e falar assim, olha, a mulher que tem medida protetiva, ela pode pedir para colocar tornozeleira eletrônica no agressor. Não vai ter tornozeleira eletrônica para todo mundo. O Estado não vai investir nisso aí, porque não compensa para o Estado investir em tornozeleira eletrônica, né? O conceito de justiça ele é muito vago, porque a justiça é um valor, né? E o valor não está na coisa, está em quem vê. Então, o que é justo para mim pode não ser justo para outra pessoa. E a gente vê isso acontecer bastante. Então, para que a gente tenha justiça mesmo, como eu falei, necessariamente a gente tem que ter uma mudança social. Não adianta só mudar a lei. A lei, por si só, é importante. A gente tem que ter leis mais rígidas, mais rigorosas, mas tem que ter leis execuíveis, leis que dá para você colocar em prática. O Brasil tem a Lei Maria da Penha é considerada uma das melhores do mundo em termos de proteção à mulher. O ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, é considerado um dos melhores estatutos do mundo para a proteção da criança. Mas, efetivamente, você não tem ele na prática. Então, você tem que fazer, às vezes, uma coisa talvez mais simples, mas que seja possível você executar. Senão, tem um cidadão, bem antigão mesmo, né? Ele chamava Cesare Bonensana, Marquês de Beccaria. Ele falava, olha, não adianta você colocar uma pena alta. O que vai inibir o criminoso é a efetividade da pena, se ela vai ser cumprida ou não. Então não adianta você fazer um monte de lei, colocar um monte de coisa, mas na hora do vamos ver mesmo, não tem como você executar. Aí, inclusive, tem até o efeito ao contrário. Né? Tem efeito contrário. Você faz uma lei para inibir uma situação, mas você não coloca ela em prática, você estimula até a prática da violência. E, doutor, você acha que o sistema penal funciona? Porque a gente vê, teve uma punição lá. A pessoa cumpriu a pena, volta a repetir o problema que ela foi penalizada. O que acontece? O sistema penal, a pena tem três funções. Primeiro é a retributiva, que é a pena mesmo. A segunda é de prevenção, em várias fontes. É prevenção, o cara ficar com medo da pena, ou o cara ser preso e não poder mais praticar crime. E o terceiro é de ressocialização. Essa, na verdade, é a mais importante.
Eu né? ia te perguntar sobre isso. A ressocialização é a mais importante e é a que a gente menos tem. Por quê? Por uma série de fatores. Eu sei que todo mundo fala, não, o preso tem que ficar lá, e tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que... Mas não se tem dentro do sistema penitenciário qualquer possibilidade de se dar trabalho para ele, de se dar uma atividade para ele. A gente fala, né? Cabeça vazia, oficina do diabo. Exatamente. Claro, o cara fica lá dentro, fica conversando com outros presos, às vezes mais perigoso que ele, aprendendo como é que faz. Então a gente fala que a cadeia é muito mais uma escola de crime do que um ambiente de ressocialização. É isso que eu ia perguntar. O tem que sistema ter carcerário, ele ressocializa o De preso? forma alguma, imagina. E olha, eu tive uma experiência lá em Cosmópolis, junto com um grande amigo meu, José Donizete de Mello, que também é delegado, e a gente lá tinha alguns presos, era uma cadeira muito pequena, acho que a gente tinha 10, 12 presos lá, e eles não tinham nem banho de sol, porque não tinha pátio. Então a gente tinha que deixar isso do lado de fora, alguém tomando conta 2 vezes por semana, 1 hora, 2 horas no máximo. E aí ele falou, vamos tentar fazer um trabalho de ressocialização? Vamos. Aí o que a gente fez? A gente levava a gente para dar curso para eles, deixava eles soltos ali, eles fazendo atividade dentro ali, mesmo dentro da delegacia, né? E dos 12 que tinham lá, somente 2 voltaram a delinquir. Isso comprova que é claro que sempre vai ter, né, a reincidência sempre vai ter. Tem gente que é criminoso e nada vai mudar. Mas você dando condições para ressocializar, para você reinserir a pessoa na sociedade, com certeza pode ser até que a mais da maioria vai acabar sendo ressocializado. O que não acontece hoje. E começa pela gente mesmo, né? A gente estigmatiza a pessoa que é presa, né? Sim. Eu pergunto lá para os alunos, e pode perguntar para um monte de gente. Você é dono de uma empresa. Vem uma pessoa que nunca foi presa e uma pessoa que foi presa. Quem que você contrata? Independentemente de currículo, você vai contratar aquele que nunca foi preso. Sim. E é uma coisa, tá vendo? É a cabeça da gente, não é minha, sua, não é de ninguém, é nossa, e né? às vezes da sociedade. O que foi preso vai te dar menos trabalho do que muito menos, até porque o cara está tentando se reinserir. Talvez ele fale assim, olha, essa é a minha chance de eu tentar conseguir alguma coisa. Então seria importante, por exemplo, nas cadeias, no sistema penitenciário, você dar curso para a pessoa ser, por exemplo, autônoma. Porque ela sabe que ela vai... Ela sai, ela tem que trabalhar, ela tem que comer, ela tem que dar comida para a família dela, né? Ela não consegue emprego, o que ela vai fazer? Voltar para praticar delitos. Que bacana, sim, porque não vai ter oportunidade de recomeçar, exatamente, né? Mas a pessoa sair de lá com autonomia para realizar alguma coisa? Aí sim seria uma boa. Faz sei lá, curso de protético. Sim. O cara trabalha lá e pronto. Nós temos aqui em Sumaré o Centro de Reabilitação, né? Sim. De ressocialização, é o CR, né? E a prefeitura tem uma parceria com eles e eles... a gente teve contato, que eles fizeram um trabalho braçal e, assim, a educação, a gente ficou assim, boba de ver a educação, eles muito educados, cabeça baixa, sabe assim... Eu falei, nossa, e a gente, é o que você falou, né? As pessoas, elas julgam, elas têm o preconceito, mas eles buscando essa oportunidade, né? A questão, a gente ficou assim, nossa, olha que graça, né? Bem comprometidos, perguntando se estava bem feito, se queria que refizesse o trabalho. Porque eles percebem, porque para estar no centro de ressocialização tem que ter um perfil também bem estudado, né? As pessoas não colocam qualquer pessoa no centro de ressocialização. Então já está no meio caminho andado, né? Sim. E eles percebem que é a chance deles, quando a pessoa quer mesmo, de verdade, sair dessa vida de crime para ter uma vida social, como trabalhando, criando seus filhos, esse tipo de coisa, ele acaba aproveitando a oportunidade. Então, ele vê que a oportunidade dele é aquela lá e ele não perde a oportunidade, não. Dificilmente ele vai perder. Ele não vai perder essa chance de reajustar a vida dele por causa de uma bobagem. Sim, e acontece mesmo. Eu conheço bastante gente que esteve e mudou de vida e hoje é um exemplo de... E como tem aqueles que não querem, né? Que já é o perfil... Exatamente. É o perfil para o crime mesmo. Mas a gente tem que saber que tem gente que pode ser ressocializada. Ao contrário do que a maioria não quer saber de nada, quer sair para roubar de novo. Não, é mentira. Isso aí, às vezes, eles voltam para o crime não é porque eles querem, é por uma necessidade, né? Não tem como sobreviver, né, na verdade. Exatamente. Eles têm que ganhar o dinheiro de alguma vez. Então, o cara é traficante,
traficante, foi preso, pode até falar, vou sair, não vou traficar mais. Mas ele já não arruma emprego, não tem como se reinserir na sociedade, ele vai voltar para o tráfico, é uma coisa até que natural. Professora, eu tenho uma curiosidade na área do direito. No direito, a maioria ou a minoria ou todos, quando terminam o curso, como que funciona a questão da OAB, que é o bicho-papão, né, da molecada? Como que funciona? Todos conseguem ou metade? Como que é isso depois da conclusão do curso? Depois da conclusão do curso, alguns fizeram o curso só para fazer o curso mesmo, que é bem válido. Como eu falei, é um curso interessante, porque você conhece seus direitos, seus deveres, isso é muito importante. A gente estava até conversando, todo mundo em todos os cursos teria que ter alguma coisa relacionada ao direito, principalmente cidadania, né, direitos humanos, qualquer coisa parecida, para você saber os seus direitos e os seus deveres. Então, um pouco já nem faz. Dos que fazem, alguns fazem, vão insistindo, outros fazem 2, 3 e desistem, né? Mas a taxa de aprovação depende da instituição, né? Na PUC, por exemplo, é grande, mas mesmo assim não chega a 40%, né? É difícil, né? E muitos não vão para atuar, então, né? Não, alguns é vão para aprender e outros começam a fazer exame do OAB e desanimam porque fizeram 2, 3, arrumam alguma coisa, estou melhor aqui. Porque o direito serve para tudo, né? Sim. E se você é empresário e conhece direito, você sabe trabalhar com contrato, sabe trabalhar com relação com o consumidor. Se você vendedor, você sabe também. Então, o direito serve para tudo. Na verdade, o direito nunca é perdido. Então, às vezes, a pessoa até arruma algum outro emprego e utiliza o direito como uma forma de exercer a sua atividade, mas aí esquece de querer ser advogado. Eu tenho muitos amigos médicos que cursaram direito em seguida para, inclusive, saber se defender, né? Eu tive muitos alunos médicos durante esse tempo. Colegas de faculdade, na PUC mesmo, eu tive 3, 4 médicos. E na minha instituição eu tive pelo menos 3 médicos que eu me lembro, assim, de momento. 3 eu me lembro. É muito importante, né? Exatamente, até para eles saberem o que eles estão fazendo ali, qual a repercussão que pode ter, porque você tomar uma ação de indenização sendo médico pode arruinar a sua vida, né, na verdade. Fora a sua carreira, né? Sim. E na educação também, a gente sente muita falta do direito na educação. A gente tem a Lei de Diretrizes e Bases, né, LDB, mas eu falo que também é um campo muito complexo quando você está atuando ali, né? E a importância do direito nesses cursos que não tem. Não tem uma disciplina de direito nesses cursos. E como seria importante? Por isso seria, por exemplo, uma disciplina de cidadania. Exatamente. Né? Não só para falar os direitos, né, mas para falar os deveres também. Sim. Que eu acho que essa geração que está vindo agora precisaria conhecer um pouco mais os deveres deles também. Porque os direitos eles conhecem bastante, exatamente, né? Mas os deveres eles conhecem pouco. Então, é muito bom que eles tivessem uma disciplina, como estou dizendo aqui, cidadania, poderia ser ética também, ou qualquer coisa, para que eles pudessem ter esse conhecimento. Nós tínhamos, né? Não sei se educação o professor... moral e cívica. Claro, né? Educação moral e cívica. E era tão bom, né? Aí Era foi tirado bom, da grade, era mas era uma disciplina, sociologia, né? É muito importante. Né? É que teve uma época que Educação Moral e Cívica, que depois o SPB, né, passou a ser organização política, era muito usado como forma de política mesmo, né? E político partidário, né? A gente está falando, né? Sim. Porque política é importante também. Tanto é que a gente tem disciplina em ciência política, a gente tem que conhecer o Estado, saber como é que ele funciona, saber como que ele pode funcionar. Mas quando você coloca um pouco de política partidária no meio de ideologia, aí complica, né? Complica. E eu peguei num tempo, que eu peguei antes da Constituição, eu era moleque, né? Sim. Quando A Constituição, acho que foi em 88, né, que teve uma reforma. Isso. E eu peguei essas disciplinas em 72, 73, quer dizer, no auge da ditadura militar, né? Então você imagina que era só propaganda mesmo, não tinha outra forma. Doutor, temos que encerrar, estamos em cima do tempo. Adorei o nosso bate-papo. Eu também adorei muito. Muito obrigado. O espaço da Web TVO está sempre aberto para o professor. Sempre que precisar é só chamar. Muito obrigada pelo aceite. E Deus abençoe e fique sempre à disposição aí de vocês. Vamos encerrando por aqui no De Frente com Elas, com o professor Roberto José Dyer. Até a próxima. Check.